teórica da INET sobre pedidos e validações. Portanto, request e validações. São dois tópicos que estão intimamente ligados porque as validações nas aplicações web são feitas normalmente sobre a informação que vem no pedido. Portanto, é a forma de garantir que o pedido é válido. Porquê um tópico sobre uma secção de teórica sobre pedidos? Independentemente, portanto, vou já clarificar isto e relembrar isto. Independentemente da tecnologia utilizada para desenvolver uma aplicação web, seja uma framework MVC, seja PHP, seja C#, não interessa. Independentemente da tecnologia, o que é certo é que todas as aplicações web nos servidores, portanto, aplicações web do servidor, que são os que estamos a tratar, independentemente do que é usado, limita-se a quê? A receber pedidos HTTP do cliente, o cliente envia pedidos, o servidor recebe o pedido, com a informação que está presente no pedido faz o processamento que tem que fazer e devolve uma resposta HTTP. Portanto, independentemente da tecnologia, na prática é sempre pedidos e respostas HTTP. Portanto, o pedido assume um papel fundamental numa aplicação web. É com o pedido que nós conseguimos saber quais são os dados que o utilizador introduziu no formulário. Se ele fez um upload no fecheiro, ele vem no pedido. Se ele simplesmente carregou no browser, no endereço, é um pedido, portanto, é com o pedido que nós sabemos o que é necessário fazer. Em relação ao Laravel, todos os pedidos HTTP que chegam ao servidor são tratados pelo Laravel, portanto, são aqui enviados pelo mecanismo de rotas e depois são passados para o controlador. Portanto, a informação do pedido passa pela rota e vai para o controlador. E é acessível, portanto, o Laravel disponibiliza, por exemplo, em PHP para nós termos informação do pedido, normalmente usamos o cifrão _get, cifrão _post, para obter os dados do get e do post. Aqui no Laravel, o que o Laravel faz é criar uma instância deste objeto, desta classe, portanto, uma instância de request. Portanto, nós, para obtermos informação sobre o pedido, seja os dados do formulário, seja os parâmetros do URL, seja o que for, é sempre através de uma instância do request. E esta instância deve ser, digamos, manipulada, deve ser acedida só no controlador. Portanto, é uma boa prática do padrão MVC aceder aos dados do pedido no controlador. Não fazemos no modelo, nem fazemos na vista. Portanto, o modelo deve-se limitar a fazer operações de negócio, a aceder à base de dados. A vista deve-se limitar a desenhar HTML, basicamente. Portanto, não deve manipular diretamente o request. É no controlador que isso é feito. Okay? Agora, como é que nós acedemos à instância? Portanto, o Laravel permite-nos acesso a essa instância. Portanto, há duas formas de aceder à instância do pedido, do request, através de Dependency Injection ou através de uma helper function, uma função de ajuda, digamos assim. Se usarem uma helper function, em qualquer local do código do vosso projeto, basta fazerem request, abrir e fechar parênteses, que isto é uma função, e ele devolve a instância do request e a partir daí acedem aos valores. Com Dependency Injection, isto funciona da seguinte forma: vocês, num método qualquer do controlador que seja usado para tratar de pedidos, ou seja, o Laravel vai verificar se existe lá um parâmetro. Portanto, o nome do parâmetro não interessa, o que interessa é que o tipo seja request, ou seja, vai verificar se o programador está a pedir o request. Na prática é isto que estamos a fazer, estamos a pedir, olha, queremos ter acesso à instância do request. Se o Laravel detectar que este parâmetro existe, ele injeta aqui, portanto, preenche este valor, basicamente, com a instância do pedido atual. Portanto, do pedido que realmente está a chegar. A partir daí, podemos aceder à informação que lá está. Os valores dos campos, toda essa informação que agora vamos falar. Okay? Pronto, há alguma informação menos utilizada no pedido, nomeadamente a path, se a path tem uma substring, o URL completo. Eu, por exemplo, posso mostrar aqui, só para vermos muito rapidamente. Não demora um bocadinho. Mas se eu fizer aqui request, por exemplo, URL, aqui neste pedido, e reparem que estou a usar bug bar para mostrar a informação, portanto vamos ver aqui, cá está, o URL será este. Se eu fizer full URL, neste caso vai ser igual, não é? Apareceu a seta. Portanto, vai ser igual, mas se eu tiver aqui um parâmetro de entrada, uma query string, já vai incluir a query string, enquanto que o URL não vai incluir a query string. Isto são apenas detalhes
que, pronto, se vocês precisarem de realmente aceder a esta informação, basicamente também vão consultar a documentação. Mas pronto, podemos aceder ao URL, ao método que é do pedido, portanto, a vários dados. Outra coisa que eu venho salientar já, desde já é que para a omissão Laravel inclui o trim strings e o convert empty strings do null middleware, ou seja, inclui por omissão todas as rotas que estão declaradas no fecheiro web, portanto, que são todas as rotas que nós usamos na aplicação web, automaticamente tem estes dois middlewares. E o que estes middlewares fazem, por exemplo, o trim strings o que faz é, como é um middleware que é aplicado a todas as rotas, qualquer rota que chegue lá, que chega ao servidor, vai executar uma funçãozinha, isto não é mais que uma função, vai executar uma função que vai fazer o trim da string, ou seja, vai retirar o valor dos espaços à esquerda e à direita. Depois, esta aqui faz a conversão de uma string vazia em nulo. Isto quer dizer que se nós introduzimos num campo qualquer, por exemplo, espaço, ele vai na prática converter em nulo. Vamos aqui ver isto aqui a funcionar. Por exemplo, vou mostrar o valor do campo abreviatura. Esta instrução aqui permite fazer isto. Eu vou aqui tirar este para não haver confusões. Portanto, vamos aqui agora, temos que submeter para os dados. Eu vou, por exemplo, primeiro experimentar a abreviatura com 2 As e com vários espaços. Reparem, estou por espaços aqui à esquerda e à direita. Depois, eu não preciso preencher tudo porque isto ainda não está validado. Faço save. Ok, só uma nota, ele não aparece aqui nada. Porque o que a operação de save fez foi gravar na base de dados, fez o que tinha a fazer e depois redirecionou outra vez para o formulário direto. Portanto, são 2 pedidos. Quando isto acontece, quando há 2 pedidos aqui com o debug bar, ele disponibiliza o último pedido e o último pedido foi o get. Portanto, vocês têm que ir aqui a esta pastazinha e aqui têm acesso à lista de todos os pedidos. Portanto, os pedidos, por exemplo, que nós usamos agora foram estes 2 últimos. Foram estes 2. Portanto, eu vou ver o post e sim. Reparem, já cá está a informação que eu introduzi na abreviatura. E reparem, não tem espaços atrás nem à frente. Foi cortado o espaço de um lado e do outro. Se eu fizer vários espaços e puser aqui outros valores, e agora vou fazer OK. Como ele também transforma strings vazias em nulo, vamos ver o valor do campo. Cá está, o valor é nulo. Portanto, e isto vai-vos facilitar a vida. Vai-vos facilitar a vida porque vocês não têm que andar a gerir saber se preencheu dados, se não preencheu dados, tirar os strings, portanto ele faz isso automaticamente. Ok? Pronto. Mais informação sobre então agora os pedidos, mais prática. Eu não vou perder muito tempo com isto, que isto é relativamente simples. Para vocês obterem todos, vou só mostrar para obterem todos os campos do formulário e do que está na query string, ou seja, usando o all ou input, vai buscar todos os campos, inclusivamente os que estão no URL, digamos assim. Eu posso mostrar isto. Por exemplo, vamos agora mostrar todos os campos quando eu faço gravar. Eu vou pôr aqui qualquer coisa, não ponho nada e vou fazer gravar. Ora, ele, mais uma vez, isto é o pedido get, tem que ir aqui à lista, buscar o post e já agora, reparem, depois tenho aqui a lista dos pedidos associados. Portanto, este fez o pedido inicial e depois redirecionou para aquele. A informação que cá está é exatamente o request all ou request input, faz exatamente a mesma coisa. E o que é basicamente um array com os campos todos. Okay? Portanto, temos a informação de todos os campos que estão no formulário e também, já agora, este teste é um campo que está na query string. Porque, reparem ali, o endereço que foi pedido foi cursos.interrogação teste igual a 1, 2, 3. Foi só para exemplificar que isto funciona desta forma. Portanto, se eu for ver aqui o desenho do formulário, e se eu for ver aqui a secção de forms, reparem que form action igual a o endereço, barra admin, barra cursos, ponto, interrogação, eu acrescentei lá o parâmetro teste. E esse parâmetro vem aqui. Portanto, para provar e para vos realçar que quer o all, quer o input, vêm todos os campos do formulário e do query string, ou seja, os campos que são passados no URL. Portanto, todos os campos gets e posts, basicamente. Depois, isto traz um array com todos os valores. Se quiserem aceder só um valor individualmente, vocês fazem input e põem, por exemplo, o nome do campo aqui. Se tiver 2 parâmetros, ele vai buscar o nome do campo e vai pôr um valor para omissão. Portanto, se o utilizador não preencheu nada, vai pôr este valor. Se quiserem manipular aqueles campos que são arrays, portanto, vocês podem fazer campos que são arrays,
Aí podem simplesmente ir buscar o valor e ele devolve um array, ou podem, por exemplo, fazer esta notação. Este campo é um array, isto quer dizer que é a primeira linha do array, e isto, o 0 quer dizer que é a primeira linha do array, e isto quer dizer que é o nome da propriedade que está na primeira linha do array. Portanto, ele vai buscar o nome do primeiro produto que está no array. Por exemplo, neste caso ele vai buscar todos os nomes de produtos. Portanto, é um array, tem vários campos, imagina que há 10 produtos, e ele vai buscar outro array só com os nomes, só com os 10. Okay? Mas isto, se for necessário, vocês também consultam a documentação. Para além do input e do all, existe também o query. A query, a grande diferença é que vai buscar apenas os parâmetros do URL, portanto a query string. Porquê é que isto existe? Porque o input vai buscar todos, mas se por acaso vocês tiverem, imaginem, tem dois campos com o mesmo nome. Tem lá o campo abreviatura que é passado no post e é passado no get. O valor que passa para o all, ou para o input, é o valor que está no formulário, no post. Portanto, se vocês precisarem, podem ir buscar, este aqui vai buscar apenas os valores da query string, portanto, é explícito, ok? O outro, o input, vai buscar todos. Outra forma de ir buscar os campos, isto agora é das últimas versões do Laravel já trazem isto, que são propriedades dinâmicas, portanto, o próprio request acrescenta dinamicamente, portanto, é o Laravel que faz, vocês não têm que fazer, uma propriedade por cada campo que exista. Portanto, vocês, na prática, naquele formulário tem para aí 10 campos, o Laravel vai acrescentar 10 propriedades dinamicamente, portanto, com o nome do campo igual. Portanto, o nome do campo no formulário será o nome da propriedade aqui no código. E reparem, este exemplo usou isto, que eu fiz há bocado. Digo bar, vai mostrar o valor do request e o nome do campo é a abreviatura. Okay? Ele mostra o valor. Aliás, já fiz isso, não vou mostrar outra vez. Tá? Isto simplifica, digamos, o código, na minha opinião. Já agora, isto vai buscar os dois valores, mais uma vez. Vai buscar o post e o get. E se houver conflitos, vai buscar o post. Se quiserem buscar um array só com alguns campos, em vez de serem os campos todos, só alguns campos, podem fazer isto, request only, ou request accept. Portanto, aqui vai buscar só 2 campos, aqui vai buscar todos, menos o cartão de crédito. Okay? Mas depois vocês adaptam às necessidades. Mais, temos a função S que verifica se este campo existe no pedido. Temos o S, mas em vez de verificar se existe um campo, vai verificar se existe o campo name e o campo email, ou seja, com array vocês verificam todos. Basta um deles não estar presente, que ele diz logo que não, isto não é verdadeiro. E o field é um bocadinho mais explícito, portanto, ele basicamente vai ver se este campo existe e se está preenchido, ou seja, se tem um valor diferente de string vazia, né? Porque a string vazia converte para nulo. Portanto, se ele tiver um valor diferente de vazio, isto dá true, se não, dá false. Okay? Ainda a ver com o pedido, embora já tenha a ver com outro conceito que são as sessões, e isto já foi falado também numa das aulas teórico-práticas, que tinha a ver com a passagem de mensagens entre páginas. Temos aqui o conceito de flash input value to the session. Que é isto? Quando vocês quando fazem um pedido de HTTP para gravar, por exemplo, um registro, e se ele der um erro de validação, ele volta outra vez a mostrar o formulário com os dados todos preenchidos. E o facto dos dados estarem preenchidos é feito através disto. É feito com uma coisa que se chama-se flashing input. O que é isto? Ele agarra no array de dados que estão no formulário, portanto no input, agarra nesse array e vai copiá-lo para a sessão, ou seja, fica numa zona memória, digamos, do servidor. Quando é feito o próximo pedido, okay, e o flash tem a ver com isso, só existe entre 2 pedidos, quando é feito o próximo pedido, aquele array digamos, vai ser colocado nos valores antigos do formulário. Okay? É com isto que depois o old funciona. Okay? É com isto que depois vocês podem, dentro do desenho do formulário, fazer isto, old username. Isto funciona porque houve um flash dos dados do pedido anterior. Okay? Pronto, isto é um conceito um bocadinho mais elaborado, também não vale a pena perder muito tempo, porque há aqui uma frasinha que vos simplifica muito a vida. Isto é automático quando usam validações. Portanto, o facto de usarem validações faz com que a função do old funcione. Se vocês não usassem funções de validação, não funcionava. Tinham que ser vocês a fazer o flash. E é isso que eu vou mostrar. Portanto, temos aqui esta função request flash, que vai guardar todas as variáveis que estão no formulário e vai guardar na sessão, digamos assim, para depois ser acedida através do old.
Ora, se eu fizer aqui request flash e a seguir vou redirecionar para o formulário, digamos, para criar, eu agora posso ir aqui. E reparem, isto é para enviar as variáveis para a sessão. Para ler as variáveis, posso usar aqui o old, o request old, que é uma função que vai buscar o valor daquele campo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao create e vou fazer debug bar. Chamo request. Aqui o request tem que ser a função, porque não injetei no parâmetro. E vamos pôr aqui o valor antigo da abreviatura. E, ok, vamos só mostrar aqui isto. Portanto, eu agora vou mostrar o formulário sem passar anteriormente na operação de criar. Portanto, o valor antigo da abreviatura é nulo, porque ele não tem valor nenhum e automaticamente põe nulo. Agora vou pôr aqui assim FRT, qualquer coisa, e faço gravar. Portanto, ele vai fazer o pedido de post, depois redireciona para o create, passando lá a variável. O que aconteceu? Ele agora tem aqui o tal FRT. E reparem, ele guardou aqui o FRT porque o desenho já tem o old, porque senão não guardava. Se eu for aqui analisar a sessão, cá está. Esta informação está... Onde é que está? Flash. Não, aliás, o flash agora não tem nada, isto tinha que ser visto no post. Portanto, no post temos aqui o old input com a informação de quando eu faço flash, o que eu faço é guardar na sessão este valor que está aqui, depois é passado para o próximo pedido, o pedido vai ler o old, vai ler aqui o valor e depois limpa a sessão, por isso é que depois não aparece. Pronto, este conceito admito que não seja muito fácil de perceber nesta fase, mas no entanto, vocês têm que se lembrar isto, em termos práticos têm que se lembrar disto, que é, se usarem validações, a função old funciona e vai manter o estado do formulário, que é o que nós queremos. Okay? Se não usarem validações, imaginem, por exemplo, um formulário de pesquisa que não preciso, qualquer coisa. O old não funciona. Portanto, das duas uma, ou vocês fazem validações só para pôr aquilo a funcionar, portanto, validações que não façam realmente validações a sério, ou têm que fazer o request flash quando realmente redirecionam para outra página. Okay? Pronto, e depois tem variações, podem fazer flash só de alguns campos, ou todos menos algum. Podem também fazer logo redirect form with input, que isto na prática, se vocês fizerem flash e depois a seguir fizerem redirect, é a mesma coisa que isto. O with input vai basicamente fazer o flash ao mesmo tempo que faz o redirect. Depois passo a ler os valores. Se for no pedido é com esta função old, se for no desenho é usando aqui a função old, digamos o L para old diretamente no desenho. Isto não é sair diretamente ao request, portanto não quebra as regras. Okay? E é isto sobre esta parte. Vamos agora avançar com a validação. Vamos agora falar da parte de validação do Laravel. Quando estou-me a referir à validação, estou-me a referir ao processo de verificação dos valores que o utilizador introduziu. Portanto, o processo garante que os valores que o utilizador introduz são válidos de acordo com o modelo de negócio. Okay? Isto vai não só ajudar o utilizador, através de mensagens de warning e afins, a perceber-se o tipo de valores que pode introduzir, como também garantir que, por exemplo, que na base de dados não são introduzidos valores inválidos e, com isso, garantir também, ou ajudar a garantir a segurança da base de dados. Ok. Em relação à validação aqui no Laravel, portanto, o que importa salientar é que vocês deverão usar um mecanismo de validação, os validators, digamos, do Laravel, que mais uma vez estão integrados na framework, já tem um conjunto de funcionalidades pré-feitas, portanto, e que vocês deverão aproveitar depois para o vosso projeto. Portanto, a validação no Laravel é feita no servidor. Portanto, quando eu falo aqui de validação do Laravel, estou a falar apenas de validação no servidor. Se quiserem implementar também a validação no cliente, existem frameworks e bibliotecas JavaScript para vos ajudar a fazer esse tipo de validação. Portanto, para o projeto da disciplina, só precisam fazer validação no servidor, mas se quiserem complementar com a validação do cliente, já sabem que terão que pesquisar algo que eu faça no cliente, que vos ajude a fazer no cliente. A validação no Laravel é baseada em regras, portanto, vocês em vez de fazerem código, ou normalmente, também é possível fazer código, mas normalmente vocês vão aplicar regras, coisas do género. Este campo é obrigatório, este campo tem que ser um inteiro, este campo tem que ser uma data, e por aí fora.
O código de validação deve ficar no controlador e normalmente no início do método do controlador. Porquê? Porque a primeira coisa que digamos, a aplicação faz, e estamos a falar de uma aplicação MVC, a primeira coisa que a aplicação faz, para além das rotas, que basicamente fazem um mapeamento dos pedidos com o código do controlador, a primeira coisa que uma aplicação deve fazer é verificar se o utilizador introduziu os dados corretamente. Porque se ele não introduz os dados corretamente, de acordo com o que nós queremos para aquele pedido, nem sequer interessa continuar. Portanto, simplesmente a validação vai interromper tudo o que nós pretendemos fazer, vai anular as operações, digamos assim, portanto não vai fazer nada. Vai ser interrompida logo à partida. Okay? Portanto, essa é a razão pela qual normalmente o código da validação deve ficar no controlador. E só uma nota, esta é uma discussão que pode dar pano para mangas, porque há quem defenda que a validação deve ser no modelo, há quem defenda que deve ser só na base de dados. Quando se faz aplicações web, normalmente as frameworks colocam a validação no controlador. Porquê? Porque é o ponto do código que interage com o pedido. E em termos de aplicações web, todas as iterações do utilizador com o servidor são feitas pelo pedido. Portanto, se nós validarmos os pedidos, estamos a validar depois todo o ambiente de execução da aplicação. Agora, isto não impede, por exemplo, que se possa fazer também validações no servidor de base de dados. Vocês podem, por exemplo, verificar se o campo tem números, vai desde 1 até o 10, esse tipo de validações também são possíveis fazer na base de dados. Para aqui, para a cadeira, e para o tipo de aplicações que estamos a fazer, isso não vai interessar. Portanto, o que vai interessar são as validações digamos, ao pedido HTTP. E já agora, por isso é que o conceito de validações é dado em conjunto com o conceito de pedidos, porque o pedido e a validação jogam os dois em conjunto. A validação é feita sobre o pedido. Ok, já fiz isto no primeiro exercício de Laravel e também nas fichas práticas, mas não faz mal repetirmos isto. Está aqui um exemplo básico de como é que se faz validação. Portanto, temos aqui um método do controlador e o que nós fazemos é executar, usando esta abordagem, é executar a validação, fazer a validação através do método request. Portanto, request é a instância do pedido, request seta validate, portanto, o método validate do request. E o que nós fazemos é passamos para dentro deste método regras de validação. Por exemplo, neste caso, ano é obrigatório, tem que ser o inteiro e de 1 a 3. Portanto, na prática é como se fosse os valores 1, 2 e 3. O semestre é obrigatório e, neste caso, os valores possíveis são 1 e 2. Portanto, até são duas formas alternativas de fazer quase a mesma coisa. Portanto, passamos regras de validação, passamos mensagens custom, ou seja, ele por omissão já tem mensagens para todas estas regras, mas se vocês quiserem, por exemplo, substituir a mensagem do ano required, ou seja, da regra required em relação ao ano, vêm aqui e substituem. Podem fazer mensagens à medida. O funcionamento. Portanto, isto basicamente funciona da seguinte forma, então já expliquei, mas volto a repetir. Portanto, é o método que vai validar os pedidos, os valores passados no pedido, quer sejam get ou post. Portanto, neste caso, por exemplo, são 2 campos. E estas regras vão especificar quais são os valores que são considerados válidos. Claro. Depois, como é que funciona? Portanto, quando todos os valores são considerados válidos de acordo com as regras, portanto, o que ele vai fazer é que para cada campo, por exemplo, neste caso temos 3 regras, ele vai verificar a primeira, depois vai verificar a segunda regra, a terceira, por aí fora. Portanto, vai verificar as regras todas. Se todas as regras forem válidas, portanto, todas as regras, todos os campos, tudo for válido, o método validate devolve um array com os valores válidos, só com esses valores, portanto, só os valores válidos é que são devolvidos, os outros são ignorados. E o código continua a executar, portanto, basicamente, neste caso, devolve a disciplina, fica com o array com os valores válidos, e o código executa outra vez, ou continua a executar, e neste caso iríamos gravar a disciplina. Isto quando os valores são válidos. Quando os valores são inválidos, e quando é que isso ocorre? Basta que uma das regras não seja, portanto, não seja válida, basta apenas uma, para que, digamos, o processo de validação considere que a validação não passou, portanto, não está tudo válido. Havendo uma regra que seja inválida, o que acontece é que a execução do controlador é interrompida, portanto, o código restante não é executado, e isto é muito importante, porque aqui o código restante iria gravar o registro na base de dados. Se ele fosse executado, tínhamos aqui um sério problema de segurança. Portanto, ele garante que o código restante não é executado
E isto porque se algo está errado não tem sentido a continuar a executar as operações planeadas. Não é? Depois, o que ele faz também é automaticamente redireciona para a localização anterior. Ora, vamos imaginar o processo todo. Estamos no formulário, estamos a introduzir valores, carregamos o botão a gravar, ele vai tentar gravar, se considerar que há um valor inválido, redireciona para a localização anterior, que é o formulário. Foi do formulário que ele veio. Portanto, ele redireciona para o formulário outra vez. E quando redireciona, envia todos os input values, ou seja, os valores introduzidos pelo input, e as mensagens de erro vão ser enviados para a ação através do flash, do flash da sessão, tal como falámos há bocado do request. Portanto, os input values vão ser acedidos depois na função hold, para quê? Para manter o estado do formulário, para que os campos que vocês introduziram não desapareçam, basicamente. E as mensagens de erro vão ser introduzidas na variável errors. Okay? É assim que se funciona, na generalidade, as validações. As mensagens de erro, já agora, elas não são realmente diretamente colocadas na variável errors. O que acontece é que elas são colocadas na sessão, com o flash. Portanto, flash na sessão quer dizer que é colocada uma variável na sessão, mas ela só vai persistir durante um pedido. Ou seja, só no próximo pedido ele existe, mas depois desaparece. Portanto, na prática, quando há mensagem de erro, ele cria uma instância de um objeto chamado MessageBag. Portanto, há uma classe que chama-se MessageBag, que é saco de mensagens, é um conjunto de mensagens. E o Laravel automaticamente vai, depois, agarrar nessa variável que está na sessão e vai automaticamente preencher, ou seja, vai associar a variável errors a essa variável que está na sessão, a esse objeto que está na sessão. Portanto, e isto é feito de forma automática, através de um middleware que se chama Share Errors from Session, que é aplicado automaticamente a todas as rotas que estão no fecheiro de web.php. Isto quer dizer que todas as rotas, todos os pedidos HTTP que são executados, como o middleware é uma espécie de função que é executada sempre que chega ao pedido, ele vai ver se a validação está ok. Se a validação tiver algum erro, envia para o MessageBag a tal variável de sessão. Depois é feito um novo pedido, não é? Está no MessageBag, na sessão. O que vai acontecer é que este middleware vai ver o que é que está na sessão. Se tiver lá valores, vai criar uma variável chamada errors e vai enviá-la para a vista. Portanto, isto resulta, para nós como programadores, que na vista nós simplesmente acedemos ao valor errors. É muito fácil depois de aceder. Ok, vamos ver isto a funcionar. Eu tenho aqui preparado um formulário com os cursos e tenho aqui as regras de validação dos cursos. Portanto, basicamente faz-se validate e se estiver tudo válido ele passa aqui para a variável curso. Vamos testar. Portanto, se eu mostrar aqui o formulário limpo, ele está a mostrar isto sem mensagens de erro. Se eu fizer save, ele mostra aqui as mensagens de erro. Portanto, interrompeu a execução, não gravou, depois redirecionou para aqui para este formulário outra vez, mostrando as mensagens de erro. As mensagens de erro estão a ser mostradas porque este exercício já tem aqui o old, não, desculpem, já tem aqui esta secção error, abreviatura, portanto isto é para mostrar a mensagem, cá está a message, uma variável também automática. Isto é para mostrar a mensagem de erro em relação ao campo abreviatura. E ele mantém o estado, para ter aqui o old abreviatura. Portanto, já está preparado para manter o estado do formulário e para mostrar as mensagens. Isso nós fizemos nos exercícios teóricos e nos exercícios práticos. Portanto, essa parte aqui agora não me vai importar muito. Vamos só aqui ver uma coisa. Ele faz validate, não é? Vamos ver isto, analisar isto do ponto de vista aqui do debug bar. Portanto, se eu for ver aqui as variáveis de sessão, não aparece nada de extraordinário. Mas se eu for ver as variáveis de sessão do post, portanto, não se esqueçam, quando se faz um post e ele é interrompido, redireciona para o formulário, são dois pedidos. Se formos ver aqui as variáveis que estão no post, portanto, as variáveis de sessão, temos aqui no flash, não, peço desculpa, temos no old input todos os valores antigos já introduzidos. Ok? Portanto, isto é a tal variável que guarda o estado do formulário. E temos também então uma variável com os erros todos, com as mensagens de erro todas, em relação digamos, à informação que nós colocamos nas regras. Ok? Portanto, é isto o funcionamento básico das validações. Relembrar, grande ideia, isto é que é crítico, percebam, o processo das validações está tudo ok, avança, ok? Passando para aqui a variável com os valores. Tem algum erro, interrompe a execução, não faz nada, redireciona para o formulário, ok? Com erros e com os valores antigos. É isto
o funcionamento básico das validações. Deixem-me só dar uma nota também aqui sobre outra coisa, que é o facto de, quando vocês fazem validate, ele devolve os valores válidos, mas eu considero apenas os campos que estão aqui nas regras é que são devolvidos no array, ou seja, são considerados válidos. Se vocês tiverem campos no formulário que não estão nas regras, devem, ou acrescentam, por exemplo, podem acrescentar assim, por exemplo, um novo campo, ou uma coisa qualquer, um campo qualquer, igual nullable, por exemplo. Reparem, se eu puser esta regra, o que é que eu estou a dizer? O valor daquele campo aceita nulos. Se aceita nulos e se não puser mais nenhuma regra, ele na prática é como se não tivesse validação nenhuma, mas tem uma diferença, é que passa depois para o array. E vamos ver isto a funcionar. Reparem aqui no valor, eu vou escrever no bar todos os campos que vêm no request. E depois, a seguir, de passar a validação, vou escrever o valor do curso, que é o que ele devolve. E agora vamos garantir que ele realmente tem um valor válido, porque senão ele não executa esta linha. Aliás, posso-vos mostrar isto. Se eu fizer save, e se formos aqui ao debug bar, em relação ao post, sempre em relação ao post, ele mostra um array com, isto são os campos que estão no formulário e na query string, ok? Mas não mostrou o segundo array porque não executou. Foi interrompido porque havia erros de validação. E agora vou garantir que não há erros de validação. Aqui tem que ser um e-mail. E aqui um objetivo qualquer. Vou fazer save. Vamos ver o pedido de post. Analisar o pedido de post e reparem. Os campos que estavam no pedido eram 11. Ok? Tínhamos aqui o underscore token, temos o teste, temos o OK. Como eu só validei 8, o valor devolvido pela função são os 8 campos validados. Ok? E são estes que são necessários gravar. Se faltar algum, ficam a saber que tem que ser validado também. E é este o funcionamento geral do mecanismo de validação do Laravel. Depois a mostrar as mensagens de erro. O que interessa é que ele passa então uma variável errors para a vista. Essa variável, só que uma nota, se vocês depois manipularem diretamente a variável, depois já vão ver como, ele basicamente faz o seguinte: por cada campo que tenha uma mensagem de erro, pelo menos uma, ele faz um array com os campos todos. Portanto, imagina que há 3 erros de validação. Ele faz um array com 3 erros. Por exemplo, neste caso tem 2 erros de validação, do ano e do semestre. Depois, para cada campo, tem também um array com as mensagens de erro, porque porventura é possível um campo ter várias mensagens de erro. Porque como ele tem várias regras, podem, por exemplo, por uma razão, 2 regras terem falhado. E também porque há campos que são arrays, portanto, e os campos quando são arrays, eles próprios têm que ter várias regras, várias mensagens de erro. Portanto, fica só esta nota, as mensagens de erro, se vocês precisarem manipular diretamente, são, digamos, para cada campo há um array de mensagens de erro. Normalmente, basta mostrar a primeira mensagem, porque se vocês resolverem a primeira mensagem, e se entretanto houver alguém que, desculpem, dá uma mensagem de erro a dizer que o campo é obrigatório, vocês põem lá uma letra, o que vai acontecer é que ele já não é já passa o require, mas se calhar se o campo for inteiro já vai falhar o inteiro, portanto passa a falhar outro. E resolvem o inteiro. Desde que vocês mantenham o estado do formulário não é grave. Portanto, a ideia, podem perfeitamente mostrar apenas a primeira mensagem de erro. Okay? Pronto, se precisarem manipular diretamente as mensagens, a variável errors é uma coleção, depois tem métodos como a indicação se este campo tem uma mensagem de erro, isto devolve a primeira mensagem de erro, isto devolve todas as mensagens de erro em relação ao e-mail, isto devolve todas as mensagens de erros de todos os campos. Okay? Portanto, há várias formas de o fazer. Felizmente para nós, até já tínhamos também referido isto, o Blade já inclui uma diretiva, que é o error, que basicamente vai, e torna isto muito simples. Fica mesmo muito simples. Basicamente vai ver se há um erro para este campo, se houver um erro, executa o que está aqui dentro. Depois cá dentro tem uma variável também preenchida automaticamente, que é o message com a mensagem de erro, que é a primeira mensagem de erro. Portanto, e isto é o padrão de desenho para vocês mostrarem mensagens de erro. Depois aqui a parte do formato é que pode ser variável, está bem? Ok. Agora, antes de fecharmos aqui esta parte, convém salientar que, e eu já fiz isto na ficha prática e volto aqui também a repetir, convém salientar que depois, eu acho, embora vocês possam fazer validação de 2 formas, quer diretamente aqui como eu fiz, portanto com o método validate, ou com uma segunda alternativa que é o form request, que é a alternativa que eu recomendo. Portanto, vocês, para fazerem as coisas bem feitas, na minha opinião, devem fazer validações com form request.
E o que é que isto é? Portanto, o form request são custom request classes, ou seja, são classes especiais, são classes que herdam de request. Portanto, custom request classes, reparem, aqui o pedido, request, é uma instância do tipo, da classe do tipo request. Se usarem form request, o que vocês estão a fazer é uma classe que herda em última instância do request, ou seja, vamos falar aqui de forma mais informal. Faz de conta que com esta abordagem vocês usam um request genérico, que não tem comportamento nenhum especial. Usando o form request, vocês criam uma classe para aquele pedido, ou seja, aquele pedido tem aqueles 10 campos ou aqueles 8 campos, é como se fosse um tipo de pedido. Okay? Vamos chamar, por exemplo, um post do curso. O post do curso, os pedidos HTTP que sejam posts do curso, que têm estes 8 campos, têm estas regras de validação. E vocês definem as regras de validação naquela classe. Okay? Portanto, esta classe é também um pedido, descende do pedido, mas contém a lógica de validação toda agrupada no sítio, digamos assim. Isto torna o controlador muito mais limpo, porque todas estas mensagens de validação desaparecem do controlador e passam para o form request. Vantagem número 1. Vantagem número 2. A lógica de validação, uma vez que há uma classe que trata da lógica de validação, pode ser reutilizada em vários métodos. Portanto, se vocês quiserem usar a mesma validação para o criar e para o alterar, fazem o form request e depois reutilizam nos dois métodos. Portanto, tem essas duas vantagens. Embora dê um bocadinho mais de trabalho porque tem que fazer a classe, claramente vai-vos compensar, sinceramente. Ok, portanto, é a abordagem alternativa preferida, peço desculpa, é a abordagem preferida para validar com o Laravel. Portanto, no projeto é o que eu estou à espera que vocês validem com o form request. E, depois daquilo estar implementado, portanto, eu vou implementar aqui um exemplo, mas depois de estar implementado nós vamos passar disto, que é o que temos aqui, curso igual a request validate, ou por exemplo, neste caso, produto igual a request validate, depois metem as regras de validação para isto. E basicamente vocês têm aqui, simplesmente passam aqui o tipo de dados, que é o store product, que seria o tal form request, e têm que usar o método validated. Reparem aqui uma diferença. Aqui é validate, quer dizer que é uma operação para validar. Estamos a dizer, olha, valida, faz a validação aqui. Faltava aqui esta parte. Portanto, estamos a dizer valida. Aqui não, aqui estamos simplesmente a ir buscar os valores que são válidos. Ok? Agora vão-me perguntar, então, mas como é que ele depois valida? Ele valida, digamos, à raiz. Ou seja, ele vai aplicar as regras de validação definidas nesta classe. Se correr tudo bem, faz exatamente o mesmo que fazia antes. O que é que eu fazia antes? Preenche a variável, preenche, digamos, um array com os valores válidos, que é este array. Esta função devolve este array. E continua a execução. Portanto, executa normalmente. Se houver algum valor inválido, o que é que ele fazia? Interrompia a execução e redirecionava para o formulário, digamos, para a localização de origem. E é o que ele vai fazer. Ele interrompe a execução. Se isto for inválido, se houver erros de validação, ele nem sequer entra na função. Portanto, ele vai interromper a execução, portanto, não sequer entra na função, e vai redirecionar para o formulário. Portanto, o comportamento é o mesmo, só que é muito mais limpo o código, reparem. Completamente diferente disto. Ok, e vamos transformar estas validações aqui num form request. Portanto, para fazer um form request, vocês têm que fazer artisan php make request. Ok. Ops, não era o produto post, eu queria fazer aqui o curso post. Ok? Depois de criar isto, ele vai criar um fecheiro na pasta app http requests. App http requests, o fecheiro é este. E vamos programá-lo. O que é que este fecheiro vai ter? Vai ter uma função chamada rules, que ele até coloca logo ali, com as regras de validação. E aqui as regras são iguaizinhas. Portanto, não tem que sequer alterar nada. Simplesmente copiam o array para aqui. E devolvem este array. Portanto, há uma função que devolve as regras de validação. Está feita. Claro que, se fizerem de raiz, tem que pensar nas regras. Eu aqui nem sequer estou a falar ainda das regras. Depois tem que ter, ou não tem que ter mais nada, mas pode ter uma função para mensagens custom, ou seja, para aquelas mensagens que vocês acham que têm que ser alteradas no vosso projeto.
porque não gostam, por uma razão não acham adequada a mensagem original. Portanto, aqui coloco as mensagens custom. Eu também tinha aqui uma, vamos pôr esta. Ok? Vamos só fazer uma mensagem custom para abreviaturas required. Depois pode ter também, isto é tudo opcional, pode ter uma função que devolve, portanto que se chama attributes, e que devolve um nome de um array com os nomes dos atributos custom, ou seja, os nomes dos atributos são abreviatura, nome, tipo, semestre. Imaginem que isto está em inglês e vocês querem transformar em português. Chegavam aqui e mudavam o nome, digamos, do atributo. Eu vou pôr aqui um exemplo. Semestres. Semestre é o atributo na base de dados. E vocês agora dizem, olha, eu quero que este atributo tenha o nome. E o nome aqui é um nome que mostra. Vamos ver o que é que eu quero dizer com isto. Prontos. Isto quer dizer o seguinte. O atributo semestres na base de dados existe e não é alterado. O que vai acontecer é que nas mensagens de erro, agora, em vez de aparecer, por exemplo, semestre is required, vai aparecer número semestres is required. Ok? Portanto, estão a mudar o nome com que o campo é representado, digamos, no texto. Portanto, tem que fazer aqui as regras todas. Depois há outro método, e este é importante, que é o authorize. O authorize vai-vos permitir, basicamente, vai fazer o código, vocês fazem código, que se ele devolver true, o utilizador atual está autorizado a fazer o pedido, ou seja, aquele pedido, neste caso o pedido com os dados do curso, o utilizador está autorizado a fazer o pedido, então vocês fazem return true. Se ele, por acaso, por uma razão não está autorizado a fazer o pedido, vocês fazem false. Por exemplo, neste caso, está aqui este caso aqui. Se fizéssemos este código, return this user admin. This é o request, admin é o utilizador atual logado, ainda não falamos disto, mas acredito em mim, portanto é o utilizador logado, e admin é o campo que indica se ele é administrador ou não. Por exemplo, se vocês colocarem esta linha no form request, basicamente estão a dizer só os administradores é que podem fazer estes pedidos. Okay? Pronto, porque é que eu estou a dizer que isto é importante? Porque por omissão vem com return false, se vocês deixarem isto desta forma, ele depois não funciona. Portanto, tem que pôr true. Ok. E uma classe from request, apesar de dar um bocadinho mais trabalho porque tem que fazer a classe, não tem, em termos de código, pelo menos o mais básico, acaba por ser igual ao que vocês tinham antes. Portanto, não é nada de muito difícil. Ok. Agora, usar o form request para vocês usarem. E assim é que é muito mais fácil. Basicamente, vocês têm que... portanto, a classe chama-se curso post, exatamente. Vocês têm que usar aqui, tenho que reconhecer, já tinha feito isto, já tinha preparado, tenho que basicamente fazer use para HTTP request, que é o namespace, /curso post, que é para ele reconhecer a classe. E depois, só tenho que fazer isto. Em vez de, digamos, de cederem ao request e o request ser do tipo genérico, o request passa a ser do tipo curso post, ou seja, do tipo form request que vocês quiserem. E ele assume logo as validações. Se estiver tudo ok, passa. Se não tiver, interrompe, faz tudo o que tem que fazer. E aqui agora só teríamos que fazer, por exemplo, curso.create. Agora, curso.create exatamente os dados. Os dados é que tem que ser request e validated. Deixa eu ver se eu não me enganei. Validated é a função que devolve o array com os dados válidos. Ok? Deixa-me cá, tinha aqui debug bar. Vamos fazer outra vez debug bar. Ups. Info. E agora request validated. Portanto, ele mostra aqui os dados válidos e mostra aqui todos. Ok, mas fora que estes debug bars fica muito mais simples o código. Portanto, é mesmo só garantirem que aqui passam um form request. E ele aplica as validações. Aplica as regras que vocês especificarem no form request. Vamos só ver se está a funcionar. Se calhar não devia ter feito isto tão rápido porque agora vocês nem se apercebem. Ele simplesmente funciona da mesma forma. Mas pronto, vamos ver aqui. Ponho aqui uma abreviatura, não ponho mais nada. Cá está, tudo aparentemente funciona de igual forma. Basicamente porque estou a usar as mesmas regras. Se eu for analisar aqui o debug bar, vamos aqui ver o pedido post.
E agora não está a mostrar nada porque não entrou, ainda bem que mostrei isto. Porque ele não entrou lá porque há erros de validação. Se há erros de validação e nem sequer executa este código. Portanto, está aprovado que ele não executa o código. Vamos só agora fazer com que ele não tenha erros. 12, 2 vagas, aqui tem que ser um e-mail, qualquer coisa. Portanto, ele agora vai gravar corretamente. E vamos ver aqui o post, e cá está. Isto são os dados que o utilizador introduziu no formulário e isto são os dados válidos depois dele passar no processo de validação, os dados que ele considera válidos. Ok. Em relação ao form request, é isto. E volto a repetir, grandes ideias. Quer usem form request, quer usem função request, as validações são com regras. Rules. Se querem mudar a mensagem de erro, têm que aprender a mudar a mensagem de erro com a documentação, pronto. Mas se for uma coisa simples, fazem uma custom message. Mas o funcionamento é igual. A grande diferença é que, conforme request, vocês centralizam as regras de validação numa classe e depois o controlador fica muito mais limpo. Portanto, só tem que basicamente pôr aqui isto no parâmetro. Tá? O que é que falta falar em relação a validações? Falta falar das regras de validação. Eu não vou ter tempo, nem sequer vou, senão tinha que estar aqui 2 ou 3 horas a falar de regras, porque reparem, já agora, curiosidade, e isto depois está na documentação, vocês têm que a consultar. Regras de validação disponíveis, vejam a quantidade de coisas que podem fazer. Verificar se ele é obrigatório, se é uma data, se a data A é maior que a data B, se é um e-mail, se o campo é único, por exemplo, se o e-mail é único ou não é único. Há muita coisa, portanto nem sequer temos tempo para falar tudo. O que me interessa aqui nem é bem isso, é como é que vocês aplicam as regras. Okay? Sintaxe de aplicar regras. Então, basicamente, e os exemplos que nós temos feito, reparem aqui, estão a usar aqui uma sintaxe muito simples, que basicamente é o nome do campo, e depois metem uma string com regra, barra vertical, segunda regra, barra vertical, terceira regra, e por aí fora. Portanto, vocês podem pôr numa string regras separadas com a barra vertical. Depois, algumas regras têm parâmetros, têm argumentos. Quando eles tiverem argumentos, por exemplo, a regra between tem argumentos, vocês põem 2 pontos e a seguir começam a pôr os argumentos separados com vírgulas. Portanto, neste caso, o between deve ser o mínimo e o máximo. Okay? Portanto, sintaxe número 1, tudo com uma string. Sintaxe alternativa, usando arrays. Vocês podem fazer isto. Nome do campo igual a um array, depois põem as regras todas, na prática muito parecido com o anterior, mas põem as regras todas separadas com vírgulas. Esta sintaxe alternativa tem também uma vantagem, é que permite depois usar a classe rule. Por exemplo, isto é um exemplo. Neste caso estaríamos a dizer, olha, o campo NIF é obrigatório, e depois tem mais regras, se for preciso. E depois tem uma regra, em vez de ser como string, porque às vezes a string não consegue facilmente, digamos, nem todas as regras são facilmente transformadas em strings. Por exemplo, neste caso não é muito fácil. O que é que nós temos aqui então? O NIF é obrigatório e tal, depois temos uma regra que diz, olha, o campo é único na tabela de clientes, isto é plural, as tabelas normalmente têm plural, mas vou ignorar o valor do DISID. O DIS aqui refere-se ao request, porque estamos dentro do form request, e o ID há de ser o ID do cliente ou qualquer coisa do género. Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai garantir que o NIF é único na tabela, mas se vocês tiverem a fazer um update do registro e se o NIF não foi alterado, ele não vai dar erro porque vai ignorar esse valor, porque vai ignorar o valor do utilizador atual. Ok? Pronto, mas isto é um exemplo que é que ele faz, mas o que me interessa aqui é que vocês podem fazer regras com arrays e, porventura, usar aqui esta sintaxe com a classe role. Podem também elaborar mais. Por exemplo, usando uma coisa que é callback function ou closure barra callback function, ou inline function, em que basicamente fazemos uma regra deste género, uma coisa deste género. Erasmus Students, por exemplo, o estudante Erasmus, nullable, aceita nulos. Já agora, só à parte, se ele aceitar nulos e depois vocês disserem que o valor é 0 ou 1, só, imagino que não tem mais nada. O que vocês estão a dizer basicamente é o seguinte, ok, ele aceita nulos, portanto pode estar vazio, mas se preencher tem que ser 0 ou 1. Ok? Portanto, é basicamente aqueles campos que têm determinados valores fixos, mas também podem ser nulos. Portanto, aí punham, por exemplo, isto. Mas neste caso em concreto, o que é que acontece? Como é muito difícil de expressar esta regra, já vou dizer o que é que a regra faz, ou não é que seja muito difícil, mas pronto, vamos supor que não sabiam fazer com regras existentes.
O que é que nós fazemos? Fazemos uma função closure ou uma callback, uma callback, em que aqui dentro do código é que vocês fazem as regras de validação. Por exemplo, o que é que depois sabem? Sabem qual é o atributo que querem validar, neste caso há de ser Erasmus Students, sabem qual é o valor que o utilizador introduziu e depois tem isto é uma função que vocês chamam se o valor for inválido. Agora reparem no código para ver se vos ajuda a perceber. O que é que ele está aqui a fazer? This é o pedido. Ele vai ver se portanto, o atributo seria Erasmus Student, né? Ele vai ver se o atributo Special Student, estudante especial, for 1, e se o valor que eu estou a introduzir neste campo é 1, ou seja, ele tem outro campo que se chama Special Students, tem verdadeiro. E depois também quero pôr verdadeiro no Erasmus, ele vai-me fazer fail e dizer Erasmus Students cannot also be, ou seja, vamos supor que ele não pode ser, um estudante Erasmus não pode ser um estudante especial. E isto vai garantir que isso acontece. Okay? Porquê? Porque vocês executam o fail, quando executam o fail, a regra falha, falhando a regra, começa a pôr as mensagens de validação, aquelas coisas todas que nós conhecemos. Portanto, é uma regra só com código. Portanto, vocês podem fazer regras também com código. E por último, temos aqui um conjunto de regras disponíveis. Por último, existe também uma possibilidade, que poderá ser interessante também em determinadas situações, que é criar regras custom, ou seja, as vossas próprias regras. Como é que isto, eu não vou fazer, é só para terem ideia. O que é que vocês fazem? PHP Artisan Make Rule, dão o nome da regra. Imagina que querem fazer uma regra que está a aceitar só letras grandes. Ele vai criar-vos um fecheiro na pasta App Rules. Se mantiverem essa pasta, depois não tem que configurar mais nada. É só, basicamente, preencherem a classe. Senão, tinham que registar a classe para funcionar. Mas pronto. Fazendo o normal, é só criar a classe. A classe descende lá desta classe, do rule. Depois tem aqui os métodos. E um método que vocês fazem o overload dos métodos. E um dos métodos que tem que fazer o overload, esse é obrigatório, é o passes. O que é que está à entrada digamos, deste método? O atributo, que é o nome do atributo que vocês querem validar, e o valor. Depois, só de acordo com o valor, normalmente é de acordo com o valor, vocês vão verificar se aquele valor é válido ou não. Se for válido, devolvem true, se não for válido, devolvem falso. Reparem o que é que eu fiz aqui. Esta também é muito simples. O que ele vai fazer é vai ver se o valor é exatamente igual ao valor em letras maiúsculas. Ora, se o valor for igual ao seu valor em letras maiúsculas, quer dizer que o valor introduzido tem letras maiúsculas. Se não for igual, quer dizer que não se introduziu tudo com letras maiúsculas. Portanto, ele dá true se for válido, devolve false se não for válido. Está feito. Depois, esta já é opcional. O que é isto? É uma mensagem custom, ou seja, é a mensagem daquela regra, em que ele diz de atributo, e o atributo é o nome do atributo. O atributo must be an uppercase, seria a mensagem de warning ou de erro que ficaria associada a esta regra de validação. Portanto, regras, se houver algumas regras que não existem naquelas regras, todas estão disponíveis, podem criar as vossas próprias regras. Se quiserem também estender, sem criar regras próprias, temos então este closure, a utilização de closure, que basicamente depois com o código vocês podem fazer quase tudo. Portanto, moral da história, usam regras de validação. 99% das vezes não tem que se chatear é só usar aquelas regras que lá estão já pré-feitas. Se mesmo assim encontrarem uma situação específica que não seja coberta dessa forma, fazem um callback ou fazem uma regra vossa. Okay? Já agora, depois para usarem a vossa regra, é só fazerem new uppercase para criar uma instância daquela classe. E sobre validação é isto. Okay? Portanto, no projeto, nota, quero que usem form requests, sempre com regras de validação, vão ter que analisar a documentação que está aqui nestes endereços, e na parte das validações recomendo, e é quase obrigatório consultar a documentação, que eu nem sequer falei das regras todas que existem, portanto vocês têm que dar uma vista de olhos, e também ter a noção, pessoalmente, nas validações, que isto tem muito ainda, digamos, demos para 50% das coisas. Por exemplo, uma das perguntas que depois em projetos de fim de curso me fazem é como é que se faz as regras em português. E uma das coisas que se pode fazer é fazer todas as regras à mão. Mas existe a possibilidade também de mudar mesmo as mensagens de erro no próprio sistema, quase todo, de forma global. Ou fazer a tradução das mensagens em ficheiros de tradução. Por exemplo, se vocês vierem à documentação e pesquisarem language, está aqui a dizer basicamente, olha, aqui as mensagens estão feitas, não sei o quê. Se vocês quiserem traduzir para outra linguagem, têm que criar um array no resources lang, depois aqui põe PT ou PT-PT, que é a linguagem português, Portugal, e depois tinham que confirmar,
E há um fecheiro que chama-se validation.php e depois tinham que andar aqui a substituir, estão a ver, aqui as mensagens todas. Estas são as customers, podiam também depois fazer do próprio sistema. Portanto, há muito que se lhe diga depois para aprofundar. Para o projeto, eu vou ser sincero, eu acho que se vocês fizerem bem as validações com mensagem em inglês já não é mal, está bem? E pronto, é isto que eu queria falar sobre validações e sobre pedidos.